falando nessas manifestações político-partidárias, antes de ouvir você, Guta, a gente vai recordar o que fez e onde fez um discurso o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Pois é, Guta, a gente viu ali ao lado de Luiz Roberto Barroso, enquanto ele proferiu aí essas palavras, quem estava era o então ministro da Justiça, ainda ministro da Justiça do governo Lula, o Flávio Dino, esse discurso que aconteceu lá em 2023. E aí, diante de toda a repercussão que aconteceu, uma repercussão muito negativa que Barroso recebeu por essa frase, por essas palavras, ele emitiu, na ocasião, uma nota em que ele disse que ter utilizado essa expressão derrotamos o bolsonarismo foi errada, foi um equívoco, quando na verdade ele pretendia, segundo ele, se referir ao extremismo golpista e violento que, segundo ele, se manifestou no dia 8 de janeiro em Brasília, que corresponde a uma minoria. Falou também que não pretendia ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente, nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática que é perfeitamente legítima nas palavras dele. Guta. Dani, então ficou por isso mesmo. Ele comete um crime de responsabilidade, porque foi isso que ele fez. E aí ele solta uma notinha, pede alguma escusa e fica por isso mesmo. Ele pode cometer o que ele quiser, sempre pôde, e não sofre as consequências dos seus atos. Isso revela, Dani, que um código de conduta, ele, embora tenha, eu entendo que ele é necessário, porque existem algumas brechas que existem na legislação e os ministros e juízes acabam surfando nessas brechas para cometer atos e condutas imorais, e elas, como essas condutas não estão necessariamente tipificadas na lei, acaba que não é crime e aí eles continuam atuando. Mas, ainda assim, ainda que exista uma lei tipificando, está muito claro que se você não tem instituições que façam as leis serem cumpridas, de nada adianta. É por isso que eu entendo aqueles que falam que um código de conduta de nada resolverá, porque o que nós precisamos, no fim das contas, são instituições fortes e sérias que cumpram o seu papel. As propostas da OAB de São Paulo, nós vamos tratar disso mais adiante, elas são boas, tem coisa ali que faz sentido, mas tem muita coisa também que já está na lei. Só que o que falta é que as instituições façam o seu papel, cumpram o seu papel. Então, essa fala do ministro Luiz Roberto Barroso, isso aí está configurado, isso aí configura um crime de responsabilidade, ele quebrou completamente o decoro da sua função. E aí, neste momento, quem é que tem que agir? O Senado Federal. Então, para muitas das condutas perpetradas pelos ministros, já existe na lei uma resposta. O que não existe é a atuação dos senadores, do Ministério Público, para dar conta dessas atitudes criminosas, sejam em crimes comuns ou crimes de responsabilidade, ou pelo menos os indícios disso e que mereceriam alguma investigação. E aí isso a gente não vê, Dani, mas enfim, está aí declarado mais do que nunca esse crime de responsabilidade cometido pelo ministro Luiz Roberto Barroso há alguns anos, mas ficou por isso mesmo. Marcelo Rocha Monteiro, também quero te ouvir e faço a mesma pergunta do que disse aí, que eu fiz para a Guta Pini e que ela respondeu, que o simples cumprimento das leis já evitaria a necessidade de um novo código de conduta. Eu vou trazer antes para você, Marcelo, e para a Guta também, uma informação. O nosso repórter Christian Costa, no nosso site, produziu uma excelente reportagem sobre essa proposta de código de conduta que foi enviada pela OAB, Seção de São Paulo. Está disponível no nosso site para você que nos acompanha, na coluna No Ponto, revistaoeste.com. Seguinte, vou destacar aqui alguns aspectos com vocês dois. Primeiro, regras para evitar conflitos de interesse. Para prevenir conflitos, a proposta determina que ministros solicitem a parentes e amigos íntimos informações sobre processos em que atuem como advogados. A ideia é permitir que esses casos sejam distribuídos
ao magistrado. Sua análise, Marcelo. Olha, Daniel, a minha análise é a seguinte: dessa proposta da OAB de São Paulo, feita ao Supremo a título de código de ética, código de conduta, você tem diversos itens que já são lei. É uma coisa que me causa até uma certa espécie, né? Quer dizer, juiz não pode prestar consultoria, isso já está na lei. Juiz não pode se manifestar sobre um processo antes de julgá-lo. Juiz não pode agir como se fosse advogado, porque isso é atuação de advogado, o juiz não pode advogar, né? Juiz não pode atuar em processo em que tenha parentes como partes, né? Isso já está na legislação processual, tanto no Código de Processo Civil quanto no Código de Processo Penal. E, principalmente, juiz não pode atuar em processos, né, nos quais ele tenha interesse no julgamento da causa, num sentido ou no outro, né? Isso também já está no Código de Processo Civil, isso também já está no Código de Processo Penal. A principal característica do devido processo legal é a neutralidade do juiz. Neutralidade significa que, para ele, é absolutamente indiferente que a causa seja julgada num sentido ou no outro. Isso não o afeta em nada, isso não afeta nenhum parente, isso não afeta nenhum negócio que ele tenha, isso não afeta a sua vida pessoal, econômica, financeira, profissional, tá? Porque se afeta direta ou indiretamente, ele não pode ser juiz, tá? Nós tivemos uma grande processualista do Brasil, professora da USP, a professora Ada Pellegrini, que ela dizia, tá? O primeiro corolário do devido processo legal é que o juiz seja neutro, né? Se o juiz não é neutro, se o juiz tem algum interesse na causa, não há mais que se falar em devido processo legal, não precisa olhar mais nada, né? Só o fato de você ter um juiz que tem interesse na causa já significa que aquele processo não está dentro da legalidade. Então, a mim causa um certo espanto que nessas propostas da OAB estejam várias questões que já são lei, e me faz pensar num post de ontem mesmo, se não me engano, né? Eu até repostei um post desse grande juiz aqui do Rio de Janeiro, que é o Marcelo Bretas, que foi o juiz responsável pela condenação do Sérgio Cabral, né? E que é um exemplo do que é o Brasil de hoje, de valores invertidos, né? O Cabral agora está solto e o Marcelo Bretas foi punido, está afastado da magistratura. E o Marcelo postou o seguinte: proposta de Código de Conduta, artigo 1º, cumpram-se as leis e a Constituição da República Federativa do Brasil. E aí embaixo ele colocou: basta isso. Basta isso. Basta que os ministros do Supremo resolvam cumprir a Constituição e as leis brasileiras, e a questão está resolvida, nós não precisamos de código de conduta. E aí, sempre para destacar o bom humor do nosso público, da nossa audiência, eu queria ler aqui um comentário da Kátia. Pablo Escobar deve estar horrorizado com Alexandre de Moraes. Esse aí é o nível a que nós chegamos na nossa Corte Suprema.